Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o Ibovespa apresentou queda de 0,84%, veio na primeira hora de pregão para baixo do patamar lá dos 47.650, que para mim é um ponto aí de avaliação no índice Bovespa, e veio aqui para baixo, que tenderia a usar essa região aí como resistência, mas na última hora de pregão ganhou força, alta de 0,69%, e terminou acima desse patamar, o que seria negativo e que confirmaria um pouco mais a perspectiva de continuidade desse movimento de baixa iniciado hoje, após aí 6 a 7 pregões de movimentação aqui para cima, é a perda da mínima desta última hora de pregão, um retorno aqui para baixo dos 47.476, seria a formação de um topo descendente e o retorno para baixo dos 47.650. Enfim, isso para mim seria o sinal, tecnicamente falando, um pouco mais favorável para a baixa do índice Bovespa. E um mais positivo seria a manutenção por mais uma hora de pregão aqui acima desse patamar, e na hora que resolver cair, se sustentar acima dessa região e gerar sinalização de alta até mesmo no gráfico de 15 minutos. Olhando agora para a PETR4, pregão de hoje, queda de 2,34%, assim como o índice Bovespa iniciou um movimento de baixa hoje. Primeiro pregão de um movimento de baixa. Esse movimento de baixa pode ainda se estender aqui para baixo. A ação pelo G60 parou em cima de um nível de suporte na faixa entre 14,55 e 14,45, suporte esse do intraday G60, e proporcionou um fundo na última hora de pregão, o que é algo favorável para ir para um movimento de subida aqui no G60. Então é um ponto a se avaliar nesse ativo, até onde vai se estender esse movimento de subida. Abre a possibilidade até para um perfil mais arrojado de uma possível compra de um fundo no G60 em cima de um suporte, tentando pegar um movimento de subida até os 15 pila, daria uma relação mais ou menos de 1:3 aqui, com stop aqui embaixo. Então essa seria uma alternativa em cima do papel. O retorno para baixo da mínima de hoje reforça a chance do movimento de baixa que eu mencionei, coerente com a tendência de baixa de curto prazo e de médio prazo dessa ação, apesar de manter-se esticada aqui para baixo, principalmente ali no médio prazo. Vale 5. Pregão de hoje, 0,1% de queda, fechamento em 30,76. Então o ativo veio para baixo de um patamar de 30,70 no decorrer do dia e na última hora de pregão voltou para cima desses 30,70. Então mantenho aquela mesma situação apresentada nas últimas análises. Seria negativo vir para baixo dos 30,70 e gerar sinal de baixa abaixo dessa região? Sim, ela não terminou não fazendo isso. Ela voltou para cima dos 30,70. Então seria negativo ela, a partir do próximo pregão, perder a mínima dessa última hora, que é de R$ 30,45. Mas o sinal, pelo menos para mim, que seria um pouco mais relevante para focar mesmo em ponta vendedora, é o ativo abaixo dessa região aí dos R$ 30,18, e aqui pelo gráfico diário abaixo de 30 pila. Mas abaixo de 30,18 eu já estaria bem interessado para posições de venda através de movimentos de correção no tempo ou no preço, ainda propriamente no gráfico de 60 minutos, ou para day trade usando um gráfico de 15 ou 10 minutos. E para day trade na ponta compradora, a partir do próximo pregão, se esse movimento se estender um pouco mais e aí no G15 tiver um recuo, uma correção, usando esse patamar de 30,70 como suporte, abre a possibilidade sim de se trabalhar no day trade na ponta compradora. Agora outros ativos, vou falar aqui das posições que hoje a gente encerrou várias posições e mantemos apenas uma posição comprada. Nós tínhamos 4 posições compradas. BBDC4 era a primeira posição, uma das primeiras posições compradas. A gente estava comprado ali em 26,15, considerando já o ajuste que foi feito nas cotações devido à distribuição de dividendos em torno de 21 centavos por ação. Então o ativo, depois de 4 pregões aí dentro da posição, perdeu a mínima do pregão anterior, o que foi algo negativo no meu entender, abriu espaço para um movimento de baixa. Ela perdeu com um gap de baixa, aí eu botei num gráfico de menor periodicidade, botei num gráfico aqui intraday, 10, 15 minutos, e ao ver o ativo vindo aqui para perder a mínima desse candle responsável pela máxima, o candle mais alto, e isso me levou a sair na posição ali na faixa de 26,15. Então, basicamente, no neutro, 0 a 0 a posição comprada dela. Ela terminou até fechando bem em relação à nossa saída, em 26,40. Mas optamos pela saída do ativo. CPLE6
optamos pela saída logo no início do pregão, na abertura ali dos R$26, porque o ativo voltou, já era uma operação contra a tendência, e aí ela não evoluiu bem no primeiro pregão, aí no segundo pregão ficou travada, voltou para baixo do 26,09, fechou abaixo dessa região dos 26,09, que para mim era um valor que eu monitorava ali com certa relevância. Então na hora que abriu caindo, decidi pela saída, ela ficou aqui patinando, se tivesse segurado a posição teria acionado stop nesse último candle. Agora é um ativo que eu vou ficar de olho para o próximo pregão porque continua esticado para baixo e gerou um sinal razoavelmente importante de reversão. O retorno dessa ação para cima dos 26,09 continua me chamando a atenção para uma possível compra e aí eu vou ver se encaixa ainda uma relação risco-ganho no ativo, uma possível compra aí contra a tendência. TBLE3, saímos da TBLE3 no decorrer do dia, quando ela perdeu aqui a mínima em 34,79, já gerou sinal de possível saída. A ação já vinha com movimento de subida, esse movimento de subida já tinha aí 5 pregões, movimento de subida, não deveria ter perdido essa mínima aqui, gerou um engolfo de baixa no G60. A partir desse momento fomos para um gráfico de menor periodicidade e quando observamos que após o início do pregão a ação gerou uma pequena parada e perdeu essa mínima, decidimos pela saída na ação e aí ficou lá por volta de R$ 34,83 o valor de saída. Todas essas mensagens de saída são repassadas dentro do Investmania, o momento de encerramento da operação e qual foi o resultado da operação. Então ainda saiu com algum lucro, a CPLE6 foi com prejuízo de menos 0,99%, um stop parcial, e a BBDC400 e a TBLE3 com positivo de 0,46%. Então a ação, tanto CPLE6 quanto a TBLE3 tivesse mantido a posição, teria acionado o stop lá embaixo as duas operações. TBLE3 sinal mais forte aqui para baixo, ficando muito forte, 4,09% de queda. E mantivemos MDA3. MDA3, a manutenção da MDA3, ela gerou uma perda da mínima do pregão anterior, mas não tinha, isso aqui era um movimento de baixo, iniciou um movimento de alta. Então o movimento de alta dela ainda não estava, vamos dizer assim, já maduro o suficiente para um movimento forte de baixo. De qualquer forma, ficamos avaliando o intraday e na avaliação do intraday dela não vimos nada tão significativo para sair da posição comprada. Resolvemos manter a posição comprada com o objetivo em 86,31, ela fechou até bem, com alta de 1,75%. Vamos ver se ela ganha força de vez e amplia esse movimento de subida em busca do objetivo em 86,31. Dependendo como chegar, podemos sair até um pouco mais acima desse patamar de 86,31, se assim ela favorecer a saída dessa forma com um bom lucro. Olhando alguns ativos, Cruz 3 fechou bem o pregão de hoje com alta de 1,61%, é um ativo esticado no curto prazo, no curtíssimo e no curto prazo, gerou um candle de força, um engolfo de alta, fechamento na máxima, trazendo uma sinalização um pouco mais interessante de acontecer realmente um repique de alta e até mesmo finalizar sua tendência de baixa, que seria o que ocorreria na superação dos R$ 20,92. Então é um ativo que dá para ficar monitorando aí nos próximos pregões, buscando entrada aqui ou aqui acima dessa região, em torno de buscar entrada acima dos 20,27 seria algo interessante, usar essa região aqui de 20,27 como suporte ou até mesmo os R$ 20 como suporte após esse movimento de subida no G60. Então é um ponto a ser avaliado. Não entraria de imediato comprando aqui porque com stop aqui porque ficou muito grande, mais de 3% para Cruz 3, eu vejo como bem acima da volatilidade do ativo. E por último, TAEI 11, falando de um sinal de reversão para cima, agora falando de uma sinalização de baixa. O ativo, depois de queda e uma lateralização, perdeu ali a região de suporte, gerou um candle forte de baixa de 1,91%, a favor da tendência de baixa de curto a médio prazo, e mantém a perspectiva aí de queda, próximo suporte na casa de 16,85 a 16,61. Um pequeno repique de alta aqui no G60 dela pode trazer uma alternativa de venda com um stop um pouco mais curto usando o gráfico intraday. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.